Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao capítulo 3, onde estamos estudando sobre sistemas, substâncias puras e misturas. A videoaula de hoje é a correção da página 44. Questão número 1. Quer que vocês classifiquem os três sistemas em homogêneo e heterogêneo e quantas fases cada um possui. Sistema 1, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e gás argônio. É uma mistura de vários gases que contém apenas uma fase, sendo classificada como um sistema homogêneo. Sistema 2, água líquida e sal de cozinha dissolvido na água. Chama atenção a esse dissolvido na água. Neste caso, é uma fase apenas sendo classificada como um sistema homogêneo. Mas não significa que toda vez que tiver água líquida e sal de cozinha vai ser homogêneo, porque vai depender da quantidade desse sal, da condição desse sal, se ele está totalmente dissolvido ou não. Porque se tiver uma quantidade de sal além do que a água consegue dissolver, vai ficar um precipitado, um corpo de fundo. Aí, nesse caso, será um sistema heterogêneo. Gasolina e álcool. Também é um sistema homogêneo de apenas uma fase. Letra B. Se fosse adicionada água ao sistema 3, então gasolina e álcool é um sistema de uma fase só, homogêneo. Se acrescentar água, passa a ser uma mistura heterogênea de duas fases, pois a água não se mistura à gasolina. Questão número 2, VOF. Uma mistura de arroz, uma fase, água e sal completamente dissolvida, mais uma fase. Forma um sistema heterogêneo de duas fases, verdadeiro. Uma mistura de água e óleo nunca vão se misturar, independente da proporção. É um sistema heterogêneo de duas fases, verdadeiro. Uma mistura de álcool etílico e água forma um sistema homogêneo. Água e álcool se misturam, então homogêneo, uma fase. Falso. O ar atmosférico, nessas condições, livre de poluição, livre de vapor de água, é um sistema homogêneo, verdadeiro, com apenas uma fase. Então, a alternativa está falsa. Questão número 3. Ao determinar a temperatura de ebulição de uma substância X, verificou que ela não se manteve constante durante a mudança de estado. Trocou-se o termômetro e o procedimento foi repetido mais 2 vezes, mas não teve alteração nos resultados. Então, se a ebulição, a temperatura não foi constante, o que a gente já sabe em relação a essa substância? Que não é uma substância pura, é uma mistura. Então, letra A. A substância X encontrava-se 100% pura? Falso, porque a temperatura de ebulição não foi constante. Durante a ebulição, a temperatura variava à medida que a substância X condensava. O que é condensar, pessoal? É gasoso para líquido. Então, não é o caso. A variação na temperatura do sistema durante a mudança de estado se deveu ao fato de a ebulição da substância X ter ocorrido muito lentamente? Também não é o caso. Há impurezas misturadas à substância X, razão pelo qual a temperatura de ebulição não permaneceu constante. Exatamente. Tem impurezas, então não é uma substância pura, é uma mistura. Questão número 4. Vocês leem aí com calma o enunciado. O exercício está pedindo para vocês
identificar se esse gráfico se refere a um etanol ou um N-butanol. O que vocês precisariam saber para responder essa questão? O etanol é um álcool hidratado, então ele tem aqui molécula de água. E o N-butanol é puro. Então, nesse caso, o N-butanol é uma substância pura e o etanol hidratado é uma mistura. E esse gráfico, passou o tempo, a temperatura aqui não alterou, e aqui a mesma coisa. Passou o tempo e a temperatura não alterou. Então, esse gráfico está retratando uma substância pura. Portanto, esse gráfico se refere ao N-butanol. Questão 5. Observe o gráfico da curva de resfriamento da água pura. A pressão constante de 1 vezes 10 à quinta Pascal. Quais são os estados físicos da água nos trechos A, C e D? Então, é uma substância pura, dava para ver aqui, nos patamares de mudança de estado, em que a temperatura se manteve constante. Então, quais são os estados? No A, a gente tem o estado gasoso, no C, o estado líquido e no E, o estado sólido. O que significa o fato dos trechos B e D corresponderem a patamares paralelos ao eixo X? Corresponde que está representando uma substância pura. O que está ocorrendo nesses trechos B e C? Está ocorrendo as mudanças de estado físico. No caso do B, a mudança de gasoso para líquido, que se chama condensação. E no caso do D, a mudança do estado físico de líquido para sólido, que chama solidificação. Letra C. Em que trechos os sistemas são heterogêneos? Então, vamos lá. No trecho A, a gente já viu que é gasoso. No trecho B, é a mudança, em que ainda tem características gasosas e características líquidas. No trecho C, somente líquido. No trecho D, é a mudança de líquido para sólido. E no trecho E, apenas sólido. Então, onde os sistemas são heterogêneos? Onde está ocorrendo as mudanças? No trecho B e no trecho D. Questão 6. Construa um gráfico de temperatura. Vamos lá, temperatura. Tá aqui, temperatura em graus Celsius. É importante vocês nomearem os eixos, tá? E colocar as unidades em função do tempo. Então, aqui a gente vai ter o tempo em minutos, que represente o aquecimento de certa massa de um sólido puro, desde menos 10 graus Celsius. Então, a minha temperatura aqui vai iniciar em menos 10 graus Celsius, e ele é sólido a essa temperatura, e vai até 110 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de fusão e de ebulição dessas substâncias são respectivamente. Então, a fusão vai ocorrer a 5 graus Celsius e a ebulição vai ocorrer a 80 graus Celsius. Considere que a fusão comece após 4 minutos. Então, aqui é meu tempo zero, 4 minutos está aqui. E a fusão é a 5 graus Celsius, está aqui. Então, a 5 graus Celsius e 4 minutos, a fusão vai começar aqui. Então, daqui até aqui, ele é sólido. A fusão começa após 4 minutos de aquecimento e que são necessários mais 5 minutos para que todo o sólido se liquefaça. Então, eu vou gastar aqui 5 minutos para que ocorra essa transformação de estado. Então, 4 mais 5 até o tempo 9. Então, de 4 a 9,
está ocorrendo o processo de fusão, que ocorre a 5 graus Celsius. E já disse que é uma substância pura, por isso aqui é retinha a temperatura constante. Vamos continuar lendo o enunciado. A temperatura de ebulição é atingida aos 17 minutos. Então, vamos lá. Meu gráfico está sem escala, mas vocês façam direitinho aí. Aos 17 minutos, e a ebulição que a gente viu aqui em cima, se dá o quê? A 80 graus Celsius. Então, vamos lá. 80, 17. Então, até aqui, ele já mudou. Então, aqui era sólido, aqui teve sólido mais líquido, aqui líquido. E foi atingida aos 17 graus aqui, e a evaporização total ocorre aos 23. Então, a ebulição ocorreu de 17 a 23. E se é uma substância pura, continua a 80 graus Celsius. Então, eu tenho aqui o processo de ebulição. E acima dos 23 graus, já ocorreu a ebulição, eu tenho apenas o estado gasoso. Então, essa é a construção do gráfico. Vocês vão lendo o enunciado e vão montando. Letra A. O que mudaria durante o aquecimento se a massa de água fosse maior? Vou mudar a cor aqui. Então, se a massa de água fosse maior, o eixo Y, as temperaturas, elas não vão alterar. Porque vai ocorrer a ebulição aos 5 graus Celsius, a fusão a 5 graus Celsius, a ebulição a 80 graus Celsius. O que vai mudar são os tempos. Aqui esse processo vai ser mais longo, aqui esse processo vai ser mais longo, certo? Letra B. O que mudaria durante o aquecimento se o sólido não fosse puro? Então, ó, se o sólido não fosse puro, ia mudar isso aqui, ó. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela não mais ocorreria a temperatura constante. Ia passar o tempo e a temperatura também ia aumentando, que é características de gráficos de função de misturas, né, de substâncias não puras. Então é isso, se vocês ainda estiverem com dúvida, vocês podem mandar as dúvidas via Siga. Um abraço, até o próximo vídeo.